a fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então será que neste momento você pode fechar os seus olhos e começar a dizer que Ele é santo? Você pode começar a engrandecer o nome dEle. Imagine agora como se o próprio Deus se levantasse do seu trono, viesse até aqui, estivesse frente a frente com você. O que você diria para Ele agora? Feche seus olhos. Comece a dizer, será que Ele é merecedor de você abrir a sua boca, levantar as suas mãos em rendição e dizer que Ele é santo? Você consegue dar glória para Ele neste lugar? Então comece a dizer glórias. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Feche seus olhos. Feche os olhos, comece a conversar com o seu Pai. Não se desligue dessa atmosfera. Não perca essa presença que se encontra neste lugar, querido. Eu não sei você, mas eu sinto uma graça neste lugar. Eu não sei você, mas eu vim adorar aquele que é digno de toda honra, de toda adoração. Independente das circunstâncias, independente de quantas vezes eu tento fugir da presença dEle, mas eu vim engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Feche seus olhos, eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Vou te dar mais do que 1 minuto para te adorar, porque eu acho que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Você pode começar a adorá-lo. Você pode começar a adorá-lo. Se tiver línguas estranhas, pode começar a soltar línguas estranhas neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo. Santo, santo. Nós te rendemos graças, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Eu procurei em outros lugares, mas confesso que eu só estava Santo, 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 santo. Eu não acredito que seja só eu que esteja sentindo essa presença. Eu não acredito que é só eu que não consigo me conter com essa presença. Oh, aleluia. Eu procurei em outros lugares, mas confesso que eu só estava tentando fugir. Eu procurei em outros lugares, mas confesso que eu só estava tentando fugir. A tua presença me atrai. Para onde eu irei? Se só tu tens
as palavras de vida eterna. A tua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que dizer quando o Criador do amor vem me visitar e me deixou sem forças pra de pé ficar? Tocou-me com sua presença. O que dizer quando o Criador do amor vem me visitar e me deixou sem forças pra de pé ficar? Tocou-me com sua presença. A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que dizer quando o Criador do amor vem me visitar e me deixou sem forças pra de pé ficar? Tocou-me com sua presença. O que dizer quando o Criador do amor vem me visitar e me deixou sem forças pra de pé ficar? Tocou-me com sua presença. A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? A sua presença me atrai. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Toda honra, toda glória seja a ti, Pai. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, amém? Antes de iniciar a mensagem, eu quero primeiramente pedir perdão para a igreja. Muitos devem ter se perguntado assim: por que estava no cartaz para pregar no projetando e de repente ela não pregou? Irmãos, do primeiro dia que a Paula e o João me convidou, eu aceitei o convite, mas eu falei para o Wesley, eu falei assim: vida, não sou eu que tenho que pregar, chama o Jonathan Daniel. E ele falou assim: não, você já está no cartaz. Eu falei: não, mas não tem problema, chama ele. E fiquei insistindo e acabou que não chamou. E durante a semana eu orei, tentei trazer uma palavra, tentei achar uma palavra e não vinha. Não vinha. E aí um dia em conversa com o Gelson, eu já estava lá em casa.
E aí ele tira numa agenda onde o Jonathan Daniel estava. E aí ele falou assim, eu vou pregar lá na sua igreja essa semana. Eu falei assim, uai, será que confundiram os dias? E aí então eu conversei com Ezra, eu falei assim, aí eu falei, eu vou orar. Porque o Jonathan Daniel, ele tem muita agenda. Então assim, no início do mês, onde tem várias campanhas profetizando, eu falei, se ele estiver com a agenda vazia, é porque realmente a palavra não está na minha mão, está nas mãos dele. E assim foi feito. Quando o Wesley fez o convite, ele realmente estava disponível naquele dia. Mas na verdade também eu me acovardei, porque eu poderia ter ministrado a palavra. Só que devido ao Espírito Santo não ter me entregue a palavra naquele momento, eu me acovardei, eu fugi e fiquei com medo de trazer a palavra, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu não confiei na dependência do Espírito Santo. Mas hoje, essa palavra é justamente para mim e para as pessoas que se encaixam nesse grupo de pessoas que se sentem incapazes, que se sentem o menor da casa, e que nós somos os improváveis de Deus. Mas com o nosso Deus nós podemos tudo, amém? E eu creio que esta manhã, a minha oração é que aqueles que têm vontade de ser usado por Deus, que esse desejo se intensifique ainda mais. E aquele que não tem, que a partir de hoje comece a arder uma vontade em seu coração para fazer a obra do Senhor, amém? E diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Atos capítulo 2, a partir do 14. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto foi o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por mais uma oportunidade, meu Pai, de ministrar a tua palavra. Pai querido, que neste momento, Jesus, não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Pai querido, que neste momento, Jesus, eu venha ser um canal de bênçãos, que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos. Pai querido, que tudo que sair da minha boca não seja de mim, mas que seja do teu Espírito Santo. Pai querido, que a todos que se encontram aqui, Jesus, possam estar sensível, Pai querido, para escutar a tua voz, para guardar aquilo que o Senhor tem para dizer a cada um nesta manhã, Jesus. E eu já te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor vem fazer aqui, porque toda a honra, toda a glória é do Senhor, Pai, e que eu venha diminuir sempre, o Senhor venha crescer. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Podemos assentar, amém? Está calor aqui. Misericórdia. Irmãos, por muito tempo, o povo de Deus, ele foi guardado por um sonhador. Que sonhador? José. José um dia ele levanta e fala assim para o seu pai: Pai, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante de mim. E hoje José ele vive aquilo que Deus já tinha revelado para ele em sonho profético quando ele ainda era jovem. José agora ele é o 2º homem mais importante do Egito. Então por muito tempo o povo de Deus estava sendo bem cuidado, bem guardado, e ele vinha crescendo constantemente. Mas acontece que com o passar dos anos, José morre. E o novo faraó que se levanta, ele não conhecia a história de José. Então, aquilo tudo que era alegria para aquele povo, aquele ambiente de paz daquele povo, começa agora a se tornar num momento sombrio, porque eles estão sendo escravizados. Porque uma pessoa chega para Faraó e fala assim: Faraó, meu senhor, esse povo hebreu é muito numeroso. Eles vêm crescendo constantemente. E eles podem querer se voltar contra o seu governo. Eles podem querer voltar contra o seu reino. Então o faraó agora começa a dar ordem e as chibatadas começam a ecoar. Gritos de sofrimento começam a acontecer. Imagina mães vendo seus filhos chorando, vendo seus maridos sendo escravizados. E por muito tempo, séculos,
séculos, o inimigo começa a plantar na cabeça daquele povo que eles eram escravos. Por muito tempo, o inimigo começa a plantar na cabeça daquele povo que aquela era a situação que eles teriam. Seria o futuro que eles tinham. A cada chibatada que o povo de Deus levava, era como se o inimigo estivesse rindo, falando, faça alguma coisa. Eu quero ver vocês fugirem dessa escravidão. Eu quero ver qual vai ser o futuro de vocês, a não ser essa escravidão que eu estou lhe proporcionando. Mas aí de repente algo vai acontecer. Agora no deserto tem um homem de 80 anos. E ele está passando pelo deserto e ele está apacentando ovelhas que nem era dele. E um dia ele sai como um dia comum, talvez ele não esperasse que acontecesse nada diferente. Porque se tratava do mesmo lugar, se tratava das mesmas tarefas. Só que de repente algo vai chamar a sua atenção, porque ele olha uma sarça que ele via todos os dias. Só que agora ela está em chamas, mas não está sendo consumida pelo fogo. E quando ele olha para aquela sarça, ele escuta a voz dizendo, Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos seus pais. Tira a sandália dos seus pés, porque a partir de hoje, em outras palavras, isso aqui se torna o palco do meu sobrenatural na sua vida. Um homem de 80 anos, de repente ele olha assim, só tem um cajadinho na mão, mas ele escuta a voz do Senhor. E o Senhor fala para ele, você vai no Egito libertar o meu povo. E agora aquele homem apenas com um cajadinho na mão, 80 anos, que olhava assim para ele e falava assim, esse aí já não tem mais idade. Esse aí, coitado, ele não consegue. Quem acreditaria nele? Quem daria alguma oportunidade a ele? Ninguém. Mas esse mesmo homem, esse homem, 80 anos, com um cajadinho na mão, ele olha nos olhos do faraó e fala assim, ó, Deus manda você libertar o meu povo. E o inimigo está olhando e fala assim, quem você pensa que é, rapaz? Para chegar assim no meu território. Eu estou aqui há anos escravizando, colocando as garras na mente desse povo, para você chegar aqui achando que pode fazer alguma coisa. Só que à medida que ele ia falando, Deus ia fazendo o que? Sinais. Porque Deus nunca vai mandar ninguém sozinho. Deus fala assim, eu serei com você, eu irei com você, eu colocarei as palavras nas suas bocas, eu estou contigo. E de repente Deus começa a lançar os sinais. E o inimigo, ele não esperava ver aquilo. E o Egito agora então começa a ser ferido com as pragas. E aí de repente, aquele homenzinho de 80 anos, improvável, está saindo do Egito com todo aquele povo, com toda aquela multidão. E aí o diabo, imagina esse inimigo, fala assim, como pode? Eu trabalhei anos, séculos para escravizar aquele povo. Como é que pode chegar esse homem aí? Quem é este? Quem é este homem? Que autoridade é essa? E de repente agora Moisés está caminhando e o povo seguindo ele atrás. Ele olha para um lado, só tem montanhas. Ele olha para o outro, não tem saída. Ele olha para trás, ele sabe que o exército egípcio está vindo atrás dele. Aí o diabo fala assim, agora eu quero ver. Sair foi fácil, entrar aí foi fácil, agora eu quero ver o que você vai fazer. Aí de repente aquele homem, com um cajadinho na mão, 80 anos, o improvável, ele vai lá e toca nas águas. E de repente as águas, uma vermelha que estava à sua frente, começa a se abrir. Onde não tinha caminho, agora aparece um caminho. E aí o inimigo fala assim, como pode? Como pode? Quem é esse? Que autoridade é esse? Apenas com um toquezinho. Um homem, 80 anos, um cajadinho na mão. Só que a história ainda continua. Não para por aí. Porque o inimigo ainda vai ver um homem com uma queixada de jumentos derrubar 1000 homens do exército. E aí o inimigo fala, como pode esse homem derrubar 1000 homens? E ele não para por aí, continua. O inimigo agora ele tenta prender o povo de Deus de novo. Ele tenta aprisionar o povo de novo. Tem um governo, tem um homem no governo. Tem uma mulher no governo que está amedrontando todos os profetas. Uma dupla chamada Acabe e Jezebel. De repente agora você não pode mais profetizar porque estão lançando a morte. Os profetas falam assim, olha, agora eles mandam e a gente tem que se curvar a ele. Ninguém mais pode profetizar porque senão nós morremos. E aí de repente chega um. No meio do nada Deus levanta um, porque em meio à crise Deus sempre vai levantar um. Oh, aleluia. E esse homem ele chega, ele fala assim, segundo a minha
palavra, não chove, nem um orvalho tocará a terra. Escute, irmãos, parece que isso era algo simples, ele simplesmente falar assim, não chove. Só que naquela época, o que trazia mais lucros aos seus senhores era o quê? A plantação e os animais. Ele, com essa profecia, ele estava tocando direto no bolso dos empresários daquela época. Porque sem chuva, a plantação morre. Sem água, a plantação, os animais morrem. Mas quando ele lança uma palavra aqui na terra, Deus cumpre no céu. Deus fecha os céus. E agora o Senhor fala assim, foge daí, porque estão pedindo a sua cabeça. Mas de repente, esse homem chamado Elias, ele entra no cenário de novo. Ele olha assim para 850 falsos profetas e fala, escutem, eu quero todos vocês comigo em cima do monte. Nós vamos oferecer sacrifícios. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Então todos sobem agora. E aqueles falsos profetas estão lá se cortando, clamando. Responde, responde, nada de resposta. Aí de repente, Elias chega, se ajoelha e fala assim, Senhor, escuta a oração do teu servo. Oh, aleluias! De repente os céus se abrem e o Senhor derrama fogo, consome todo o holocausto. E como não bastasse, Ele lambe toda a água que estava à volta, em meio ali ao altar. E eu quero te dizer hoje, que se você acreditar, se Deus te levantar hoje, tudo aquilo que o inimigo tentou, concretizou com a sua vida, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo levou anos para aprisionar a mente dos seus filhos, para aprisionar a mente dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, vai ser quebrado em nome de Jesus. Você precisa entender quem você é diante dele. Oh, aleluias. Mas não para por aí. Nesse meio tempo, o inimigo ainda vai ver o Senhor usar jovens, colocar eles no meio de uma fornalha e eles saírem de lá de dentro sem nem que sequer ter cheiro de fumaça, Rose. O inimigo ainda vai ver um homem sendo jogado dentro da cova de leões. E os leões, Deus fazer os leões jejuar e Daniel sair de lá intacto. O inimigo ainda vai ver um menino que não tinha nem estatura, matar um urso e um leão. E aí de repente parece que o inimigo está querendo reinar novamente. E ele está tentando aprisionar o povo de Deus novamente. A Bíblia fala que se levanta um homem chamado Golias. E ele fala assim, eu quero um homem para lutar comigo. E se eu vencer, vocês, povo de Deus, serão escravos do nosso povo. Então imagina aquela confusão que está ali no campo de batalha, no acampamento, aquele alvoroço, aquele caos está instalado naquele lugar. E de repente chega um jovenzinho, ruivo, dos olhos claros, trazendo as marmitinhas para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E ele vê todo aquele alvoroço ali, ele fala assim, ei, o que está acontecendo? Ele fala assim, se levantou um homem que quer que um de nós lute com ele. E Davi pergunta, cadê este homem? Não tem. Não tem? Se não tem, eu vou. Eu vou. Então de repente agora Davi está no meio do vale. Imagino eu que o inimigo deve olhar assim e falar assim, coitado, esse daí, olha o tamanho. Quem você pensa que é? Você não tem nem tamanho para, você não consegue vestir nem a armadura. De repente Davi chega e olha para aquele gigante e fala assim, você vem a mim com armas, com armadura, como você vem a mim todo preparado, mas eu não preciso nada disso, não. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento, aquele menino improvável derruba um exército. O Senhor começa a usar vários profetas. Tem vários profetas profetizando. Só que começa a acontecer uma que vai deixar o inferno em alerta. Existem vários profetas profetizando. E vai chegar a vez de um chamado Joel. E ele profetiza e nenhuma dessas profecias ele fala. E acontecerá. E depois que eu encherei toda
Oh, aleluia! Então essa profecia deixa o inferno em alerta. Sabe por quê? Porque o inimigo pensou, ele viu Elias sozinho fazendo o que fez, ele viu Moisés sozinho fazendo o que fez. Imagina a comunidade cristã Benjamim cheia do Espírito Santo. O que pode fazer? O que pode fazer cheio do Espírito? É como se Deus estivesse falando assim: ei, Satanás, tu viu eu usando Elias, tu viu eu usando Moisés, mas acontecerá que naqueles dias eu encherei uma geração com meu Espírito. Gente dentro do Benjamim vai profetizar. Gente do Benjamim vai começar a pregar como nunca pregou. Gente dentro do Benjamim vai alcançar vidas que nem sequer esperavam. Oh, aleluia, Jesus. E o último profeta a profetizar é Miqueias. Depois que Miqueias profetiza, acontece um tempo chamado silêncio. Porque por 400 anos o Senhor ficou em silêncio. Era como se o inimigo estivesse reinando novamente. Porque não tinha mais ninguém para falar assim: o Senhor mandou me dizer, o Senhor me mandou anunciar. De repente parece que o inimigo está fazendo farra novamente. Parece que o inimigo agora está dominando tudo novamente. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que aparece um no deserto. E esse tem frases que muitos de nós conhecemos. Uma das frases que ele fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí de repente esse homem está lá no deserto e ele começa a batizar para arrependimento. Ele batiza um, ele batiza outro. E acredite, tinha gente do inimigo lá olhando, vendo o que ele estava fazendo de perto. E ele começa a batizar e batiza o primeiro, ele batiza o segundo. De repente ele se afasta um pouquinho, sobe num lugar mais alto. E ele fala assim: escutem, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um, que esse eu não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés. Virá um, eu vos batizo com água para arrependimento, mas esse que virá vos batizará com fogo e o Espírito. E Jesus inicia o seu ministério. E a Bíblia fala que o Espírito leva o Jesus ao deserto para ser tentado. E quando ele chega no deserto, Satanás aparece para fazer uma proposta para Jesus. Ele leva Jesus nos mais altos dos montes. E ele fala assim: escuta, Jesus, está vendo todos esses reinos? Eu te dou tudo. Eu faço esse povo te adorar. Tudo isso aqui é seu, mas eu só quero uma coisa em troca. O que, Satanás? Esquece esse negócio de igreja. Esquece esse negócio de profeta. Esquece esse negócio de ministério. Esquece esse projeto de igreja. E aqui eu abro um parêntese. Cuidado com as propostas que vocês estão recebendo. Talvez essa proposta que você receba é falando assim: ó, eu te dou, mas você para de me adorar. Eu te dou, mas você deixa de sentir aquilo que você sente quando está na presença dele. Sabe aquela pessoa que você tanto quer, eu te dou, mas você deixa de vir por culto. Então cuidado, porque Satanás aqui tentou comprar Jesus como está tentando te comprar agora. E Jesus ele vira e fala assim: sai, Satanás, sai. Sabe por quê? Porque vai ter igreja sim, vai ter equipe de louvor sim, vai ter missionário sim, a igreja está na área de novo, vai ter, vai ter, vai ter. Oh, aleluia, Jesus. E agora Jesus ele começa a desfazer tudo aquilo que o inimigo estava fazendo. As pessoas que estavam sendo aprisionadas, Jesus agora começa a libertar. Jesus começa a curar pessoas que passou séculos nas mãos do inimigo. E de repente agora Jesus, ele vai tirar. O diabo está escravizando uma mulher. E ela está à beira da morte porque cometeu o pecado de prostituição. E Jesus apenas com uns rabiscos no chão, ele arranca aquela mulher que estava prestes a descer o inferno, puxa ela da mão, das garras de Satanás e traz para o time da igreja. Porque só ele pode fazer isso.
Só Ele tem esse poder de entrar aonde está alguém na beira da morte e arrancar de lá e trazer para o time da igreja. Oh, aleluia, Jesus. E agora Deus coloca o cabeça da igreja no meio de 2 ladrões. E um deles olha para ele e fala assim: ei, Jesus, quando entrarem no seu reino, lembra-te de mim. Escute, um cenário de morte. Deus coloca o cabeça da igreja no meio. E Jesus fala assim: pois bem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que ele estava falando assim? Ei, no cenário de morte, em beira à morte, Jesus vai lá, arranca um e fala assim: você era do time deles, agora você passa para o time da igreja. É essa autoridade que Jesus te deu. É essa autoridade de ir lá fora, trazer para dentro da igreja aquelas pessoas que estão escravizadas há anos, pessoas que estão aí necessitadas. Foi essa autoridade que o Senhor te deu, de ir lá fora, arrancar aqueles que estão dentro da garra do Satanás. Eu acho que você não entendeu. Essa autoridade que o Senhor te deu foi para você pegar prostituto, vagabundo, aqueles que a sociedade não dá nada, e trazer para o time da igreja. Oh, aleluia, Jesus. E agora Jesus é crucificado. Jesus desce à sepultura. A Bíblia não fala, mas eu acredito que é nessa hora que se concretiza a profecia que saiu da boca do próprio Deus, em que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, que Jesus esmagaria a cabeça de Satanás. Era como se Jesus estivesse falando assim: ei, Satanás, você achou que acabou, você achou que já não ia ter mais nada, mas o projeto igreja está de pé. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, aleluia. E agora Jesus, ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, os discípulos estão trancados num lugar, está tudo fechado, e de repente Jesus aparece lá no meio deles. E Jesus fala assim: ei, o que está acontecendo? Ele fala assim: Jesus, estão perseguindo a igreja, não tem como fazer, não tem como ir, não tem como acontecer. E eu acredito que Jesus fala assim, aquele sorriso manso, aquele olhar, né, de amor de Jesus, e ele olha assim e fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não for vai ser condenado. Pode ir, pode entrar onde vocês quiserem. Mas Jesus, não tem como, estão perseguindo a igreja. Jesus, não consigo. Ele fala assim: Pedro, lembra do que eu te falei, Pedro? Mas como, Jesus? Escuta, Pedro, nenhuma porta do inferno prevalecerá contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O Senhor está dizendo: pode entrar onde você quiser, pode ir onde você quiser, porque eu serei contigo. Eu vou fazer você arrancar pessoas que estão na garra do Satanás. Eu vou usar vocês de uma forma como vocês nunca viram acontecer. Oh, aleluia, Jesus. E aí, de repente, eles são trancados. E diz assim: e quando o dia do Pentecoste chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram eles as línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhe concedia falar. E isso colocou um alerta ao diabo, porque igual eu falei, como ele viu um sendo usado, outro sendo usado, imagina uma igreja cheia sendo usada por ele. Só que o que incomodava ele não era somente isso, mas sabe o que incomodava também? Porque saiu da boca de Jesus falando assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Imagina nesse século que a igreja Benjamim cheia do Espírito Santo pode fazer. Imagina você cheio do Espírito Santo, o que você pode fazer. E nessa manhã o Senhor levantou, foi você. Foi você, foi a igreja para ir até os confins da terra anunciar o nome dele. Feche os seus olhos por um momento. Começa a dizer assim para ele: Senhor, eu não negocio. Senhor, não importa a proposta, eu não
o Senhor tem para a minha vida. Eu não troco aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aí de repente agora, aqueles homens reunidos, e começa a descer línguas espalhadas, eles começam a se encher do Espírito. Começam a se encher do Espírito. E de repente as pessoas que estavam ali começam a olhar e falar ali: ei, eles estão bêbados. E aí levanta um, Pedro, um pescador, um improvável, que ninguém dava nada por ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele fala: escutem, estes homens não estão embriagados como os pensam. Mas o que está acontecendo é aquilo que foi descrito em Joel: e acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Você crê nessa palavra? Você consegue engrandecer o nome do Senhor? Se coloca sobre os seus pés. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo és o teu nome. E talvez hoje você possa falar assim, pensar: mas como, Jesus? Como que eu vou fazer, Pai? Senhor, eu sou o menor da casa. Ei, querido, se você soubesse o que está sobre você. Sabe por que às vezes você pensa assim: ah, mas eu não tenho nada, eu não sou nada, Jesus, eu sou o menor da casa. E ainda assim o inimigo tenta tanto contra a minha vida, tenta tanto como me parar. Você já parou para se perguntar o porquê disso? E eu te respondo o porquê. É porque o inimigo, ele sabe que se Deus te ativar, você vira o inferno de cabeça para baixo. Se você entender o que está sobre você, você pode ser o menor da casa, mas você, nas mãos do Senhor, é como pólvora. E se Deus te ativar essa noite, essa manhã, te prepara, porque grandes coisas vão acontecer. E você pode pensar assim e falar: ah, Senhor, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer, Deus, para fazer isso? Levante as suas mãos para os céus. Ele já fez uma vez. E a palavra dele diz que ele é o hoje, o sempre, e será sempre, de hoje, amanhã e sempre. Então se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Começa a pedir para ele: faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Eu quero ser o Elias da minha geração. Eu quero ser a Esther da minha geração. Eu quero ser Débora da minha geração. Senhor, eu quero ser Moisés da minha geração. Eu quero ir, Jesus, e libertar o teu povo. Senhor, derrama em mim dessa ousadia. Senhor, derrama em mim dessa autoridade. Começa a pedir para Ele. Começa a pedir de novo. De novo, o seu povo clama-te mais uma vez. Peça para Ele de novo. Peça para Ele de novo. Senhor, aqueles que pediram e falaram: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Começa a derramar um espírito de ousadia, Pai. Começa a derramar, Jesus, dessa autoridade de fazer o íntimo. Faz de novo, Jesus. Faz o que está escrito, Jesus, em Joel. Derrama sobre essa casa do Espírito. Derrama na sua casa do teu Espírito. Mais uma vez, de novo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus.
Espírito Santo, faz de novo, faz de novo, faz de novo em mim. Ei, talvez há tanto tempo eu não sinto tocar no teu Espírito, há tanto tempo eu não consigo falar em línguas estranhas. Ei, esse é